Olá, interessante evangelho, vamos lá. A importância de nós pregarmos o evangelho, né? Todos nós precisamos ser discípulos de Jesus, né? Somos discípulos do bem ou do mal, né? Não tem escolha. Carta de São Paulo a Coríntios. Irmãos, pregar o evangelho não é para mim um motivo de glória, é antes uma necessidade para mim. Uma imposição, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Se eu exercesse minha função de pregador por iniciativa própria, eu teria direito a salário. Mas como a iniciativa não é minha, trata-se de um encargo que me foi confiado. Em que consiste, então, o meu salário em pregar o evangelho, oferecendo de graça e sem usar os direitos que o evangelho me dá. Interessante. O evangelho de Lucas 6, 39 a 42. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não, cairão os dois num buraco. Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Porque vês tu o cisco do olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave do teu próprio olho? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Alguém já viu aquela parábola dos pessoal que pegaram aquela mulher cometendo adultério, levaram até Jesus Cristo para apedrejá-la, e Jesus Cristo olhou: atire a primeira pedra aquele que nunca errou. Todos largaram as pedras e saíram. Então a adúltera disse para Jesus Cristo: Senhor, eu pequei. Aí, como ela se arrependeu, Jesus Cristo disse: vai e não peques mais. A partir do momento que eu admiti que pequei, aí Jesus Cristo vai me perdoar. Mas, enquanto que eu não admiti que pequei, alguém vai ter que ser culpado. E quem vai ser culpado? O irmão. Então, eu vou estar condenando os irmãos. Por isso que eu sempre digo, né? Eu tive uma vida errada por acreditar no mundo. Eu queria me recuperar, queria mudar de vida acreditando no mundo. Não deu certo. Busquei a Deus. E é onde que eu aprendi que eu precisava tirar a trave do próprio olho e admitir a minha impotência perante o pecado, confessar perante mim, perante uma terceira pessoa, perante Deus, e pedir para Deus sabedoria. E isso ele me deu através de sofrimento. Eu não tive nenhuma pessoa de confiança, inclusive, né, para fazer, mas através da prece, da meditação, eu recebi o Espírito Santo começou a me mostrar a verdade. E como eu passei condenação sem roubar, sem mentir, sem prejudicar ninguém, sem fazer nada que prejudique ninguém, apenas quieto, fazendo meu exemplo. Como eu passei a ser ladrão,
sem eu ser, como eu passei a ser mentiroso, sem eu ser, como eu passei a ser caloteiro, sem eu ser. E as pessoas dizem, ai, eu não sou assim. Não, é que as pessoas não olham para si. Eu tive que buscar o Evangelho, eu tive que conhecer a vida de Jesus Cristo e começar a perceber que ele foi morto por pessoas que não admitem seus erros, por fariseus, querem ser mestres da lei, querem ser mais que Deus. E eu fui perceber que eu estava sendo condenado por pessoas que querem ser mais que Deus, as que condenam. Quem condena é o demônio, e o demônio quer ser mais que Deus, e ele nos influencia ao pecado. Influencia nós ao pecado porque ele sabe as promessas de Deus, que Deus não vai dar trégua para quem não obedecer. Ele diz aqui no Salmo, o Senhor Deus é como um sol, é um escudo, largamente distribui a graça e a glória. O Senhor nunca recusa bem algum àqueles que caminham na justiça. Ele nos dá o direito de pedir perdão se acaso eu errei e ele vai me perdoar, mas eu tenho que admitir o meu erro. Se eu não admitir o meu erro, eu não terei a glória de Deus. Quanta gente estão perdendo a fé. Eu, inclusive, perdi a fé por causa dessas igrejas. O pessoal faz tudo errado. Vê que estão perdendo a confiança de todo mundo, então elas vão na igreja, os pastores dizem, aceita Jesus Cristo e se batizam e dá 10% do teu salário, está tudo certo. 1 e 2, eles estudam o Evangelho, vão lá e pregam a palavra sem fazer as suas reparações. Árvores, mas não dá fruto bom. E aí, se eles não fazerem as suas reparações, eles vão continuar fazendo errado, porque eles não tiraram o demônio de dentro deles. Então, eles pregam a palavra e mostram mais mau exemplo, e as pessoas lá fora acham que daí é tudo normal e acabam vivendo uma vida errada. Não. É que nem aquela pecadora. Senhor, eu admito, eu errei. Então vai, mas não peque mais, os seus pecados estão perdoados. Mas se pecar de novo, daí vai ser mais difícil. O demônio diz, né? Quando eu expulso um demônio, e se a pessoa não respeitar, vem 7 demônios para o meu corpo, e o meu pecado é maior. Assim me aconteceu com o cigarro, quando toda vez que eu parava de fumar, que eu voltava a fumar, aumentava. Toda vez que eu parava de beber, eu voltava a beber, aumentava as doses. Os demônios vinham com mais força. Então, se eu quiser ter o reino do céu, eu preciso admitir os meus erros, entregar a minha vida aos cuidados de Deus e passar a palavra de Deus e viver uma vida honesta. Então eu terei o reino do céu, se eu assim continuar até a minha morte aqui na terra, que a minha alma se separar do meu corpo. Mas se eu não pedir perdão, se eu não fazer reparações, eu vou precisar ficar acusando os outros. E daí vou levar para o inferno todos aqueles que acreditam em mim. E depois que eu fiz as reparações, que eu busquei o entendimento através do Espírito Santo, conversando com Deus praticamente 24 horas por dia, e Ele foi me mostrando. E hoje eu percebo, as pessoas que me condenam são pessoas erradas. Elas amam mais o dinheiro, amam mais ao ser próprio, elas querem ser Deus, e elas não admitem os seus erros, por isso que elas não conseguem me ver, porque elas não conseguem olhar para o meu olho, porque elas estão erradas. Enquanto que eu estiver com uma pessoa e eu não consigo olhar no olho dela, é porque eu estou com um problema.
é porque eu estou errado. E se eu não assumir o meu erro, eu vou falar para o outro, culpando o outro, e vou levando para o inferno eu e todos que acreditam em mim. Por isso que eu comecei a perceber que os pessoal, em todos os lugares, eu só fazia o bem, eu só falava a verdade. E eu comecei a perceber que contava uma coisa, as pessoas já logo olhavam assim, não acreditavam. Gente que não gosta de pagar, dizem que eu não pago. Gente que gosta de levar vantagem em tudo, dizem que eu que fico levando vantagem. Tem gente que, só as coisas deles que falam, o dinheiro para eles é tudo. O LED só quer saber do dinheiro. Tá? Mas não, essa pessoa não sou eu. Por isso a importância de eu ver em quem eu estou acreditando. A importância de eu cuidar o que eu vou falar. Mas a pessoa me falou, por isso que eu falou. Por que eu não fui lá investigar o que ela falou? Não há árvores más que dá frutos bons. Por isso que eu preciso cuidar em quem acredito. E fazer que nem aquela pecadora. João Paulo matava cristão. Conheceu Jesus Cristo, não errou mais, passou a pregar o Evangelho. Assim somos nós. Se nós quisermos o reino do céu, nós precisamos buscar nossas reparações e começar a contar para todos que nós erramos. E assim Deus começa a nos acolher, começa a nos fortalecer espiritualmente. Tem gente que diz assim, Led, mas como é que tu pode contar as tuas histórias? É preciso. É preciso. Eu fico afastado, pessoas ficam com raiva de mim, mas Deus me engrandece, me fortalece espiritualmente. Que é eu contando minha história, é contando meus erros, é contando como Deus me levantou, que eu consigo alcançar o reino do céu. Agora, se eu não contar os meus erros, culpando os outros, eu não terei reino do céu. Cada um depende das suas escolhas, né? Cada um faz o que quiser. Você quer o reino do céu? Não é dizer assim, eu quero ir do céu. Não. Faça a reformulação. Busca dentro de você que não existe aquele que não é pecador. Pare de condenar o outro. Que é assim que tu terá o reino do céu. É doído? É. Não é fácil tu buscar sair da vida errada. Não é fácil. Mas essa dor passa. Mas se eu não fizer isso e cair no inferno lá, choro e ringir de dente pela eternidade toda. E lá não tem volta, porque lá eu que escolhi. Eu quero ir para lá? Eu não. Por isso que passa a palavra. Falo do Evangelho. Abraço, Deus abençoe todos vocês.